Olá, gente linda, gente querida, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso coletivo Mulheres Alinhadas, estamos com mais um podcast do Elas Pode Mais. E hoje estamos com uma convidada aqui muito especial, uma mulher de luta, muito guerreira, e que nós temos aqui um currículo muito extenso, acho que vai levar alguns minutinhos aqui para a gente falar quem ela é. Então, ela se formou em História, foi professora, participou das lutas das forças sindicais, também atuou como metalúrgica, lutou nos movimentos de moradia, foi a primeira mulher a se formar no Senai, licenciou também em arquitetura e urbanismo e, junto com seu esposo Eloy Pietá, em que é casada há 38 anos, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores na década de 80. E foi eleita em 2006 deputada federal, sendo a primeira mulher e a primeira afrodescendente na Câmara dos Deputados. Então, estamos aqui com ela, Janete Pietá, e é uma honra recebê-la. E vamos passar aqui só para nossas companheiras, Ana e Angélica, para fazer a apresentação também. Olá, pessoal. É um prazer enorme, Janete, estar te recebendo aqui. Uma pessoa que sempre lutou em prol das mulheres, que ajudou muito a evoluir a história das mulheres que eram oprimidas até então. Hoje alguma coisa mudou e você vai nos contar daqui a pouco. Então, é um prazer enorme, enorme, uma satisfação muito grande te receber no nosso podcast Elas Pode Mais. Ana Paula. Olá a todas. O coletivo Mulheres Alinhadas tem muito orgulho de te receber, Janete. Saber que a nossa ancestralidade está viva aqui porque você desbravou muitas das nossas conquistas e quando a gente fala de direito das mulheres e de luta política e de luta das mulheres, o seu nome é um dos primeiros que a gente menciona. Então, eu quero te agradecer pela presença, que tenhamos aqui momentos especiais, porque só a sua presença já é muito especial para nós. Muito obrigada. Gratidão a vocês três, né? A Angélica, a Ana Paula e a Josi. Eu estou dizendo, eu quero fazer só uma ressalva. Eu já estou casada há 50 anos, sábado que vem. É mais tempo. Eu faço 51 Coisa linda. né, de casamento, né? E eu sou fundadora do PT, né? Mas eu quero agradecer muito essa oportunidade, porque o empoderamento da mulher sempre esteve na minha pauta, né? Aliás, eu acho que desde criança, meu pai, naquela época, né, muito o machismo que ainda persiste, meu pai dizia, minha filha, seja homem. E eu dizia, papai, eu sou menina. Eu sou menina. Mas eu tive na minha educação, algo que me marcou muito. Eu tive educação de mulher, que é minha mãe, né? E de homem, que era o meu pai. Então, essa questão de uma educação onde se vê os dois lados, né? É muito importante no futuro da vida. Então, por isso que a educação é fundamental para que as mulheres vejam o seu lugar no mundo, né? E possam realmente ser elas mesmas. Janete, eu vou começar porque é sempre uma curiosidade. Como que você se atraiu pela política? Ana Paula, eu não me atraí pela política. Eu fui levada para a política pelos meus pais. Eu nasci no Estácio e me criei em Nova Iguaçu. E o nosso bairro, que se chama K11, hoje é um dos bairros mais chiques, porque tinha um brejo, onde que era o brejão, que a gente passava em tábuas assim para chegar no outro lado outras ruas do bairro, não tinha nada. Então, meus pais, meu pai e minha mãe, que hoje chama líderes comunitários, né? Sim. Eles começaram a lutar. Então, no nosso bairro, nós lutamos por implantar ônibus, por asfalto, por luz, por várias coisas, né, que nós lutamos. Então, eu era pequena, eu me lembro, 5 anos, e aí eu tinha uma única condição, que ficasse quieta, ouvindo, né, não falasse, ficasse ouvindo. E eu
ficava. As outras crianças não, e eu fui ficando, né? E aí também os meus pais e os meus tios eram metalúrgicos e também falavam sobre a luta sindical, né? Os direitos que eles não tinham. Então, na verdade, a minha vida começou em uma luta muito pequena por interesse. Eu cheguei a carregar água na cabeça, né? Com aquelas rodilhas que a gente tinha aqui no Bicão, que ficava a mais ou menos uns 800 metros da minha casa. Então, foram lutas muito concretas que desde pequena eu participei. Sim. E aí meus pais chamavam os vereadores, um vereador que eu até já faleceu há muito tempo, Chambarelli, lá de Nova Iguaçu, e eu ficava ouvindo, prestando atenção, né? Então, na verdade, eu entrei na política de movimentos populares de bairro, por água, por luz, por ônibus, né? E depois eu entrei no movimento estudantil, estudando, quer dizer, mas sempre participando de lutas. Inclusive, eu tive na manifestação no Rio de 100 mil, na morte de Edson Luiz no calabouço, e ali foi um momento de grande contestação. A gente sabia que podia ser preso, sabia que podia morrer, mas fomos, e foi uma multidão mais de 100 mil, e por ser mais de 100 mil, acabou sendo uma manifestação que não teve no enterro de Edson Luiz. Então, na verdade, eu sempre estava engajada em lutas, né? E a minha história é isso. Depois, como eu me criei em uma igreja católica e dentro da linha da teologia da libertação, né? Então, todos esses fatores, né, fizeram com que eu fosse crescendo no entendimento da luta como em valores, exigindo a transformação social, né, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa política. E naquela época lutar contra a ditadura exigia muita disciplina, por isso que eu sou muito disciplinada. Janete, você nos contou bastante aqui sobre a questão do racismo, né? É uma pauta muito importante que toca todos nós, muito presente no Brasil, e a gente enfrenta todos os dias, né, sobre essa questão que a gente tem muito ainda a avançar. E assim também, nós do coletivo Mulheres Alinhadas, a gente também tem uma pauta que toca muito as minorias, que também é a questão de nós, mulheres, a nossa pouca representação, pouca participação em diversos espaços, né? Não só na política, né? É uma honra ter você aqui como todo esse legado, né? Porque você pavimentou toda uma estrada para nós mulheres, né? É uma luta muito, muito grande, que é muito reconhecida por nós. E como foi para você nessa questão da participação da mulher na política? Bom, eu queria dar um dado importante, que agora, dia 20 de julho de 2010, completarão 13 anos do Estatuto, mas muito ainda tem por fazer, né? Não basta ter leis, é necessário que elas sejam cumpridas. Bom, a pauta da mulher. Primeiro que nós somos maioria no Brasil, somos 52% de população, nós somos subrepresentada na política, nos cargos de poder, né? Como empresário, isso é que nós somos subrepresentada. O negro também é maioria, né? Quer dizer, nós temos que deixar bem claro que nós somos maioria da população brasileira, as mulheres, né? Aí você me pergunta como é que surgiu essa pauta, né? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, é que quando eu nasci, meu pai me rejeitou porque eu fui mulher, primeiro filho, né? E ele disse, se é a menina, fica, e acabou ficando para minha tia. Então, a questão de mulher naquela época, né? Todos os homens queriam que o primeiro fosse homens. E por incrível que pareça, meu pai teve 11 filhos, sendo 4 mulheres e 7 homens. As mulheres têm mais iniciativa do que os homens.
Então, a família patriarcal, ela é terrível, né? Mas meu pai, quando viu que eu me sobressaía, que eu enfrentava, ele começou a me educar também, né? Me deu a bicicleta, começou a orientar a proteção da família quando eles saíam, né? Porque eu era assim. Não era de falar muito, mas eu era assim, sempre fui muito decidida nas coisas que eu fui fazer. Bom, em 2002, eu era metalúrgica e com a formação do PT, eu sou a primeira mulher na executiva estadual do partido, né? Então, entrando pela luta sindical, que eu participei do processo de Enos, em Tóis, estive na Praia Grande, na fundação da CUT, e como da executiva, nós começamos a criar o núcleo sindical. Eu conheci o Lula numa greve metalúrgica de Guarulhos. Eu entrei como metalúrgica, eu fiz uma qualificação em desenho mecânico e também em controle de qualidade, mas eu não conseguia trabalhar nesses setores porque eu era mulher. E não era... Eu fui para uma empresa Hatsuta, que era japonesa, no controle de qualidade só entrava japonesas, né? E aí eu comecei a liderar lá os movimentos, né, de mulheres na fábrica. Tinha muitas mulheres na usinagem, eu acabei ficando na usinagem. E aí comecei, claro, eu não posso deixar de dizer para vocês que eu tenho uma origem de esquerda. Eu entro no PT vindo de organizações de esquerdas que se reuniram e entraram no PT na época da sua fundação. Então, eu tenho uma visão de classe, uma visão... E aí eu quero falar muito bem que eu sou muito Rosa Luxemburgo, né? Que na porta das fábricas dizer... que a mulher também tinha que ter o salário igual. Quer dizer, a luta, veja, o 1º de maio é o quê? É a luta das mulheres tecelãs por redução da jornada de trabalho, por toda uma pauta de lutas que, veja, depois o 8 de março também está ligado a esse contexto de lutas por direito, né? E aí eu começo a organizar dentro da fábrica, comissões de fábrica, reuniões, discussão. Era muito difícil, né? Porque eu tinha um chefe que dizia assim, você não precisa de trabalhar, você está aqui só para ganhar, para comprar o batom. Mas mesmo se fosse, não era verdade. E mesmo se fosse só para comprar o batom, eu tinha o direito de ganhar igual ao trabalho. Então, agora, essa semana passada... nessa semana, no dia 3, nós conseguimos isso, a equidade no nível de salário. Mas isso não é uma luta de agora. Né? Isso é uma luta antiga nossa. Né? E, veja, então, só dizer das lutas, das coisas, nascem as coisas. Então, no PT, eu começo a participar do movimento de organização de mobilização, sindical e mobilização das diretas e tudo mais. E era uma ovelhinha, quer dizer, aí eu tive a felicidade de conviver com Éder Sader, com a Fundação Perseu Abramo, com Erondina, que me davam um livro para ler, e eu sempre fui muito de ler. Né? Então, a luta, eu tive contato com a Beth Lobo, que era uma socióloga que defendia a questão da mulher, que me deu livros. E aí nós começamos a discutir a qualidade de salário nas empresas, a questão própria na chapa de oposição em Guarulhos. Eu era uma das articuladoras, mas por ser mulher não fui para a cabeça. Então, aí eu comecei a notar essas questões, né? De que sempre o espaço da mulher é para construir. Mas na hora do poder de dirigir, eles acham e continuam achando que nós não somos capazes disso. Por isso que hoje eu digo muito que eu sou uma mulher muito de planejamento estratégico, muito assim, propositiva. Eu sei onde eu quero chegar e eu não fico com muita... Eu aprendi a ser sintética e a levar as bandeiras concretas para ações concretas, né? Então, no governo PT de 2001, eu implantei a Casa das Mulheres, né, para
para dar apoio às mulheres grávidas, para a profissionalização da mulher, e depois a Casa das Rosas Margarida e Beth. Então, só para dizer que eu sentia na pele a questão e digo para vocês que estão nos assistindo e a vocês que estão ouvindo, lutem pelos seus espaços. Ninguém reconhece o valor da mulher, ninguém, né? Senão, e às vezes até mulheres não nos reconhecem, né? Então, porque foram educadas naquele padrão de abaixar a cabeça e dizer sim. E eu não sou esse tipo de abaixar a cabeça e dizer sim. Na verdade, eu sou aquela que contesta, né? Eu sou ousada, sou contestadora. Então, um homem em frente a uma mulher contestador e ousada sempre quer nos sufocar, né? Porque não baixamos a cabeça. Silenciar, né? Então, é só para dizer para vocês que a luta da mulher vem muito do período ali da Marta Suplicy, aquela TV Mulher, né? Por isso não provoque, Cor de Rosa Choque. A vereadora Irede Cardoso, que dizia, eu sem tesão, aí é o PT com tesão, né? Então, nós começamos a querer romper com aquilo de nos silenciar, não que fosse de uma forma consciente, mas a estrutura patriarcal, conservadora, é tão inerente ao homem pela sua história própria, séculos disso, que acha normal. E eu sou aquela que não acho que é normal a mulher não ter poder de voz, né? E o PT nasce com aquela, dando voz e vez às mulheres, à LGBT, aos índios, Então, essas premissas básicas que eu aprendi e que nós lutamos para ter, partimos para a luta. E aí é isso. Nós depois lutamos para ter 30% de presença de mulher. Isso na Câmara também ajudei isso. Mas eu não sei se eu respondi tudo, mas só para mostrar para você. Sim, respondeu. Sim. Mas aí a gente vai completando durante, né? A gente continua completando. Janete, eu gostaria de saber, assim, e isso, eu vou fazer uma digressão aqui. Em 71 você já estava formada em História. Sim. Em 76 você é a primeira mulher a se formar no Senai, no curso majoritariamente, exclusivamente masculino. Sim. Você esteve sempre à frente do seu tempo, assim, na condição de mulher e principalmente na condição de mulher negra. Como mulher preta, você sempre esteve à frente do seu tempo, porque enquanto nós, as demais mulheres pretas da sua época, infelizmente, não tinham acesso à educação, você já tinha educação superior. Nesse interim, você entra na formação do PT, você começa desse núcleo de base. Você sentiu o não reconhecimento dessa sua intelectualidade, de você estar à frente do seu tempo, nesses recortes da própria formação do partido? E eu vou completar, colocando hoje, inclusive, com a questão da igualdade entre as mulheres. Essa luta toda, nós não temos que ainda lutar dentro das nossas próprias bandeiras, porque a gente vê a perseguição, o silenciamento das mulheres já com mandato, com cargo eletivo. Nós vemos que as mulheres, elas têm uma diferenciação ainda dentro, inclusive, dos cargos de poder, né? Nós não vamos chegar nem na iniciativa privada, porque se for falar de igualdade salarial entre jogadoras e jogadores de futebol, a gente está a anos-luz de conseguir essa equidade. Mas eu quero que você traga essa sua história, essa história de mulher intelectual que estava à frente do seu tempo, que sempre esteve à frente, e que é essa mulher, né? E que parece que há um apagamento dessa mulher intelectual da frente do seu tempo, dessa mulher preta à frente do seu tempo. Quero que você fale um pouco disso. Primeiro que eu sei que eu sou preta. Eu sei que eu sou negra, porque os brancos me reconhecem. Agora, no PT, alguns não me reconhecem como negra. O colorismo, né? É muito clarinha para ser preta. Mas a grande questão que eu digo é o espelho. Minha avó, que é minha madrinha, muito preta, preta, preta. Minha mãe, que eu conheci por retrato, preta, preta, preta.
meus tios pretos. Então, a referência de uma criança é a família, né? Então, quer dizer, só depois é que eu reconheci que eu era o mais clara, né? Dentro da negritude, eu era mais clara. Então, essa é uma questão quer dizer, eu nasci com essa consciência. Desde criança eu questionava, eu queria ir para a escola, me puseram na escola com 5 anos porque eu queria estudar, porque eu queria ler. Então, eu explico às vezes, algumas em outras encarnações, de entender porque eu sempre quis, né? Estudei na melhor escola da cidade com bolsa de estudo, por isso que eu lutei por cotas, né? Era um colégio de irmãs, alemães, eu fui com bolsa de estudo e fiz escola normal. E na escola normal, nós tínhamos, no período da ditadura, discussões, só meninas, né? Discussões sobre os problemas da ditadura. Na igreja, naquele período, nos anos 70, era bem avançado e tudo mais. Então, a primeira questão que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu nasci com uma curiosidade e muito eminente de mim, da minha personalidade. Tudo que eu faço, eu leio, eu pesquiso, eu busco. E se eu não encontro no primeiro momento, eu encontro em outro. Eu acho que nós, mulheres, temos que ter uma educação crítica, uma educação para o questionamento. É isso. Por que disso? Né? Como uma criança, né? Eu vi no avião, voltando de Brasília, uma menininha. Por que, mamãe? Por quê? Eu acho que nós temos que, já crescidas, a gente tem que buscar o porquê das coisas, né? Mas, quer dizer, a formação da mulher, a educação para ao pensar é muito importante, né? Agora, é lógico, existe, no fundo, um medo dos homens frente a uma mulher que não tem, que olha, eu olho de frente qualquer pessoa, né? Não olho, né? Não tenho essa de baixar a cabeça. E essa atitude tão simples é extremamente provocador para um status de domínio do homem sobre a mulher, né? Então, isso é muito importante. Claro que eu sofro muitos preconceitos, né? Por ser... E a mulher, eu digo sempre assim, eu não levo desaforo para casa. Eu questiono, eu provoco, eu brigo. Não briga de bater, mas brigo de falar, de questionar. Isso tudo, dentro do meu estilo, eu sou sempre vista como aquela que, lá vem ela, né? Que não aceita, lá vem ela, só isso mesmo. Vai criticar, dá certo. Já vem ela, já vem. Eu me preparo para as coisas, né? Eu não vou para nenhuma coisa sem preparação. E tenho uma memória boa, porque eu escrevo, e porque eu penso, e porque eu vivo na pele. Então, a mulher, veja, eu fui a primeira mulher da executiva do PT, depois veio a Erundina como líder da bancada. E o Zé Disseu, quando eu recebi o título lá em Brasília, ele lembrou, você não foi a primeira mulher na executiva? Sim, foi a primeira mulher na executiva do PT, né? Estadual, acho que por 2 mandatos ou 3. Então, eu tive, na luta partidária, um berço, posso dizer, de ouro, de intelectuais que estavam nessa gestão, como Éder Sader, como Erundina, como Perseu Abramo, como Álvaro Moisés, que agora está mais para o outro lado, mas que também é um intelectual. Sim. Tive formação com a Marilena Chauí, entende? Então, nessa origem do PT, havia uma discussão profunda da questão de direitos, de classe, o que significa ser trabalhador. Trabalhador, todo mundo pensa que é só fábrica. Não, um professor é também trabalhador. Um médico, né, desde que ele trabalhe para, né, quer dizer, agora todo mundo fala um PJ, mas sabe? O empreendedor, a palavra empreendedorismo, pois né? É trabalhador. Né? Então, essa consciência de classe, de trabalhador, no mundo existe só 2 classes, os trabalhadores e os capitalistas. Não tem essa conversa de que esse tal de empreendedorismo. Então, na verdade, eu sei na pele o que é deixe-me falar, né? Tanto que eu escrevi um livro que eu não trouxe, mas
vocês podem, eu vou ver se arranjo na internet, nós escrevemos Palavra de Mulher, porque lá na Câmara só existia a história das mulheres constituintes. Ótimo, que foi Benedita, Letícia da Mata, Moema, aquelas precursoras na Constituição. Foram muito importantes ao fazer o artigo 5º dizendo que somos iguais perante a lei, homens e mulheres, entendeu? Mas depois continuaram vindo mulheres que, a seu modo e a seu tempo, lutaram por questões que por exemplo, na minha trajetória federal, que deu na Procuradoria Especial da Mulher, que trata somente da questão da violência contra a mulher, na Comissão da Mulher, que não existia na Câmara, que a Secretaria abarca essas duas. Então, e veja só, como eu sou precursora, e pesquei logo que se não tivesse inscrito no regimento interno, isso não iria longe. Então, eu lutei com aqueles que entendiam de regimento para constar no regimento interno. E por isso é que tem 10 anos de Secretaria da Mulher. A Secretaria tem a bancada feminina, tem a Procuradoria Especial da Mulher e agora tem o Observatório da Mulher. E essa semana a gente pôde ver nas suas redes sociais você recebendo aqui a placa de fundadora, né, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Sim. E a gente sabe da importância dessa secretaria, a gente sabe dos avanços e a gente sabe da fragilidade dos direitos conquistados. Né? Que o direito conquistado hoje, ele não se eterniza sem luta e sem continuidade de luta. Né? E aí eu digo para futuras, porque ano que vem é eleição de vereadoras, prefeitas, olha, façam projetos, mas algumas questões, ela deve constar do regimento interno, porque o regimento interno é que norteia a casa. Se não tiver no regimento interno, lei pode não cumprir. Fica fluido, né? Fica muito fluido, né? Tem que ter. E a secretaria está inscrita, lutamos para ter estrutura, que agora tem mais, lutamos e conseguimos já em 2013 para que a mulher tivesse assento no Colégio de Líderes, onde se estabelece toda a pauta da Câmara. Né? Então, a vida da mulher na política, você tem que ter muita determinação, né? Muita determinação. E mais do que determinação, você tem que ter consciência de que você tem que acordar as outras mulheres para essa realidade, né? Para essa realidade de concretizar direitos. Nós estamos aqui com a Janete Petá. Além de todo o currículo já exposto aqui, professora de História viva da luta por políticas sociais, do direito das mulheres, dos negros. E para nós, do coletivo Mulheres Alinhadas, isso é uma lição de vida. Uma lição de vida, é um estímulo para que a gente lute, como ela disse, a gente tem que lutar. Lutar sempre, sempre. Tudo o que aconteceu na vida da Janete, que refletiu na vida de nós mulheres no Brasil, isso é um processo de luta. Isso é um processo de luta que vem vindo. Não foi conquistado da noite para o dia, né, Janete? Não foi da noite para o dia. Foi muita luta, muito suor. Nem foi dado. Exatamente. É luta, né? A característica da mulher na política é estar consciente de que ela não pode se acomodar e que ela não pode aceitar o domínio patriarcal e machista dos homens, que mesmo as pessoas de esquerda têm essa característica, né? E lutar para escrever isso dentro de formas permanentes para que seja uma política permanente e não algo provisório. E é importante a gente salientar aqui a importância de eleger mulheres que levem as bandeiras. A Janete é uma prova viva, prova histórica de uma mulher que carregava as bandeiras muito antes de cargos eletivos. Uhum. Já lutava, já fazia, porque não basta ser mulher. Tem que ser a mulher que vá lutar para os nossos espaços, para fazer com que os nossos espaços sejam respeitados. Porque com as políticas públicas para as mulheres é que a gente tem por onde exigir
que essas políticas sejam realmente praticadas. Se nós não tivéssemos uma lei de igualdade salarial, você não vai poder ajuizar uma ação para cobrar essa diferenciação salarial. Mesmo que nós tivéssemos qualquer princípio de equidade, não pode. Então, é a importância de se votar em mulheres que carreguem as bandeiras, que vão permanecer, não somente o fato de ser mulher, mas mulheres que lutam por nossos direitos. Eu quero também falar aqui para que vocês se inscrevam no nosso canal, né, no canal das Mulheres Alinhadas, que vocês sigam o nosso podcast, Elas Podem Mais, porque são com pessoas assim que a gente aprende, são pessoas como a Janete, que doam o tempo dela para nós, que a gente pode aprender mais e saber que a luta sempre vai continuar. Muito obrigada, viu, Janete? Aqui eu já faço minhas palavras finais. Eu queria complementar que me ocorreu um fato, que como que a história anda, né? Como que quando a gente fala de políticas públicas para as mulheres, eu lembro que eu estava na faculdade, Janete, e aí eu fui fazer um trabalho, e eu fui em busca de fazer um trabalho sobre violência doméstica, sobre políticas públicas para as mulheres. E sabe onde eu fui parar? Nas Casas das Rosas, em Guarulhos. Que eu criei. Que você criou, que você fundou. E eu estou sabendo disso agora. Assim, como que a história caminha e relaciona justamente com o que a Ana está falando, de fazer políticas públicas para as mulheres. Porque eu estava lá fazendo curso de gestão de políticas públicas, na faculdade, estudando, falei, não, eu vou pensar também política para as mulheres, né? E aí eu fui em busca do que tinha, Casa da Mulher, qualquer coisa. E aí eu encontrei a Casa das Rosas em Guarulhos. Rosas, de Rosa e Luxemburgo. Margarida Alves. Todas as três foram mortas pela posição política delas. Rosa de Luxemburgo pela política. Margarida Alves pela política sindical. E Beth Lobo porque defendendo uma mulher que estava marcada para morrer. Então, a casa, ela tem um nome, não é à toa, né? E tem o S para dizer quantas rosas existem, como depois veio Marielle. Quanto, né, Rosa já foi, né? Então, mortas, né? Quer dizer, e também eu estou sentindo muito agora essa questão do apagamento, né? Sim. Tiram as placas e depois não dão os créditos, né? Eu acho que essa questão de crédito é muito importante, né? E estava lá no início da casa das Clara de Zeitzin, que foi uma das que fundaram o 8 de março, né? E Maria sempre em relação a todas, né? Sempre eu coloquei nomes com um significado. Clara Zeitzin, que era amiga de Rosa de Luxemburgo e que no primeiro Congresso Socialista de Mulheres instituíram o 8 de março. Eu sou uma mulher ecológica, socialista, e isso hoje em dia está muito fora da pauta, né? Sabe? Verdade. Porque se você... Verdade. Eu tenho princípios, eu tenho valores, sabe? Se você for no dia a dia, você vai morrer, então tem que ter tudo. Claro que para fazer tudo isso, eu abdiquei de muitas coisas pessoais, é lógico. Mas porque eu tinha uma visão de que, para transformar o mundo, era necessário ter algumas premissas básicas que deram em tudo isso. Mas é assim, né? É bom dizer para vocês... aguenta a política quem sabe que a política é a única ferramenta capaz de transformar os espaços concretos da vida das mulheres, dos negros, que são maioria no Brasil e maioria no mundo, né? Então, hoje eu vejo algumas pessoas falando, eu quero ser vereadora. Eu nunca pensei em ser vereadora, eu nunca pensei em ser deputada. Mas sempre lutou, né? Mas sempre lutei. Mas sempre lutou. Quer dizer, há várias formas de você concretizar coisas, mas chega um momento que você vê, como foi o próprio Lula, né? De que o movimento só sindical não levava, né? Certo? Precisava mais. Então, é na política que se resolve o preço dos tecidos, do alimento. Aliás, agora, né, com a reforma tributária que eu estava lá, vai ter taxa zero nos alimentos. Quer dizer, é um negócio muito sério, pessoal. Dizia, a política eu não quero conversar. Como não quer conversar? É sobre sua vida, É sua vida, né? É o remédio que falta na UBS, né? Exatamente. É a comida que falta no teu prato. E a gente está na moda dos políticos não políticos, né? Claro. Políticos não políticos. Não sou política.
né? A pessoa está fazendo política, ela vive política, ela respira política, mas ela fala, eu não sou política, eu sou gestor. Eu sou gestora, política. Eu sou política. Eu sou política. Agora, exato. eu sou uma política que busca fazer gestões, tornar políticas públicas concretas. Porque o que eu aprendi na política é o seguinte, não basta... Como é que o político tradicional te engana ou nos engana? Porque tudo eles falam, que bom, tragam esse projeto. Agora, se não for inscrito no PPA, não foi inscrito na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não entra no orçamento, entendeu? Então, nós mulheres que queremos entrar na política e devem entrar, tem que ter a clareza que eu lá em Brasília, eu estava na comissão agora de orçamento, fui sempre a única contrária, fiz propostas que não foram, as emendas foram rejeitadas, né? Então, no orçamento é que se estabelece as políticas públicas. Então, a mulher na política não é só para dizer, eu vou lutar contra o feminicídio. Claro que foi resultado também quando eu era coordenadora da bancada feminina, que deu audiência, que saiu uma comissão mista de inquérito sobre a violência contra a mulher no Brasil. Mas é necessário que todos os projetos cheguem ao orçamento. Porque se não chegar no orçamento, não se faz políticas públicas. Né? Exatamente. Então, é isso que nós temos que ter clareza. E também outra coisa, hoje a direita desvalorizou a participação popular dos conselhos, né? Mas não conselho, hoje tem conselhos, mas muitos deles são de fachada. Sim. Então, eu aviso que a mulherada tem que começar a participar da luta política nos conselhos, aprender, discutir, questionar, e é assim que se forma. A formação não cai assim do livro, ela cai muito também da própria experiência que você vai tendo e que você vai entendendo quais os canais da política. E é isso, né, gente? É uma luta diária, né? Nós, mulheres, assim, nós estamos aqui continuando a sua história, né, Janete, ali do que você já trouxe para nós, né, do passado e carrega, né, como é uma história viva para nós, né, realmente. E a gente quer agradecer muito, muito mesmo a sua participação, a sua presença, compartilhar conosco o seu tempo, que a gente sabe que é precioso, a gente ter esses momentos, né, compartilhar também com outras mulheres, né, para que a gente quer isso, compartilhar, né, para que a gente possa fortalecer outras mulheres, né, que a gente consiga entender todo o processo, por que nós estamos aqui e quanto que de luta ainda nós temos a fazer, né? E ter mulheres como você conosco é só fortalecimento. E aí, se vocês quiserem finalizar e falar para a Janete também, se ela quiser deixar uma mensagem para as mulheres que seguem a gente, que estão no nosso canal, a gente também é muito importante para nós. Janete, palavra final é com você. Eu, particularmente, tive uma lição, uma aula que não tive na minha vida inteira. De ver aqui uma mulher que lutou para que eu estivesse aqui hoje. Janete, com você as palavras finais. E obrigada, muito obrigada. Gratidão pela tua presença aqui no nosso podcast Elas Pode Mais. Então, eu que agradeço a vocês por vocês fazerem com que eu estou a fim de escrever, porque, na verdade, a história da mulher é sempre apagada, né? E eu sei disso, né? Mas o principal que eu falo para você, que está nos assistindo, é que você é um ser de direitos. E todos os direitos. Então, todos os direitos, você não tem que estar... A mulher pode e deve estar em qualquer espaço, né? Essa é uma primeira coisa. Agora, não basta ser só mulher, não basta lutar pelos espaços sem buscar um arcabouço teórico de conceitos básicos que norteiam a vida. Porque se não tiver isso, você no primeiro momento você ou é cooptada pela direita, ou você desbunda na esquerda, porque aí você vai, não dá. Eu tenho muita clareza que nós temos muito ainda por fazer. Na Lei Maria da Penha tem 5 violências, né? Que é a psicológica, a física, a moral, sexual e patrimonial, né?
Mas hoje tem outra violência, a violência política. Tem a violência nos meios de comunicação. Eu, na última sessão da Câmara, eu dei uma lição aos homens, porque um vereador me deu um beijinho aqui, Janete, um beijinho aqui no ombro. Eu fui lá, pedi para ela falar. E falei, olha, eu não estou aqui, eu tenho marido, eu não preciso de beijinho, eu não quero seu beijinho. Discuta comigo a política. Não aceite, eu não aceito isso. De que é isso? Eu não estou querendo beijinho, eu tenho meu marido, eu não quero carinho. Eu estou aqui discutindo como a gente pode construir política. Discuta nesse âmbito comigo. Agora, de beijinhos, seja simbólico ou seja não, eu não quero. Não preciso, porque eu tenho homem também, né? Sabe? Porque muitas mulheres são vistas que vão para a política ou para qualquer espaço porque à procura de homem. Não é isso. Ou porque os odeia. A procura porque os odeia. Isso. Não é isso. Não é isso. Né? Então tem que ter muita clareza do seu papel e o respeito que você tem que dar de dizer, peraí, que negócio é esse? Beijinho para mim, não quero, tenho um marido, eu não preciso de beijinho. Discuta, divirja na política e não na emoção, porque eles tratam sempre a gente como emoção. E aí eu concluo, acho muito importante esse coletivo, por isso estou aqui, e dizendo duas coisas também muito importantes. Está tendo agora, na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma frente para a defesa de mais delegacias e defesa das mulheres que sofrem violência, presidida pela Tainara Farias, que eu acho importante. Lá em Brasília tem outra frente que eu acho muito importante, que é a frente para acabar com os juros altos, né? Que os juros altos do cartão de crédito e também da Selic. Isso são lutas que as pessoas falam, isso aí é a base, sabe? Participar de frentes reivindicatórias no parlamento é fundamental, né? Para você buscar mecanismo de solução de problemas que inviabilizam a compra do teu arroz, inviabiliza você ter um salário maior e tudo mais, né? Então, a vida é política. E não caia nessa. Sobre religião e política eu não discuto. E futebol, eu discuto. Futebol, discute tudo. Discutam. Agora, vocês precisam de uma coisa. Escolham uma ou duas, algumas bandeiras que vocês se aperfeiçoam naquilo. Mulher, negro, essas duas bandeiras. Depois eu entendi habitação, por isso que eu fiz arquitetura, porque moradia é fundamental. E depois a gente descobriu que ainda, além da moradia, tinha outro problema, geladeira vazia, que é a fome, né? Que é a segurança alimentar e nutricional. Né? Então, eu tenho bandeiras muito claras na minha política, né? Eu luto pela saúde, porque eu fui secretária, e a saúde da mulher, a saúde do negro, a saúde, o fortalecimento do SUS. Então, 5 bandeiras muito importantes na minha vida, né? E estamos aí, e continua a luta. Muito obrigada. Obrigada, Janete. É isso aí, elas podem mais. Pode muito mais.